Aí você precisa parar de ficar falando mal de Serengue. Toda vez que você fala desse disco, você fala muito mal dele. Eu tô ficando de saco cheio disso. Ô James, pô cara, a gente já conversou sobre isso, né? Ali meados dos anos 90, início dos anos 2000, tinha de fato muita coisa acontecendo, muita banda chegando, vocês começaram a se sentir meio sem espaço e tal, e aí vocês lançaram umas coisas que foram meio questionadas pelo mercado, mas assim, muita coisa ali, cara, envelheceu até muito bem, tá? E tem o Serengue. Nada a ver, cara, você que não entendeu o conceito do disco. Toda vez que uma obra não é muito bem aceita pelo público ou pela crítica, tem essa coisa de que as pessoas não entenderam muito bem o conceito dela, né? Aquele disco de vocês, o Lulu, ele também é conceitual, né? A gente não tá falando desse disco agora. Ah, tá. É que você não entende, cara. A gente queria fazer um som que fosse mais cru, mais visceral, entendeu? Era uma banda que tava mal, que tava ruim por dentro, mas podia mostrar o seu pior. É verdade. Vocês estavam bem mal e vocês conseguiram mostrar o pior de vocês. A decisão, por exemplo, de colocar uma lata de Nescau como caixa de bateria foi a pior decisão que vocês podiam ter tomado. This is how you take a normal, good sounding snare drum and turn it into the complete abortion of Saint Anger. Rock and roll, Saint Anger. Black Album, Fame, Fortune, right? Saint Anger, Despair, Misery, Anger, Revenue. Mas foi de propósito, cara. Isso aí é o som do caos, entendeu? É o que a gente tava sentindo na época. Não dá pra ficar lapidando esse tipo de sentimento. Não, né? Não dá mesmo. Inclusive, vocês abaixaram bastante a afinação nesse disco aqui. Cara, vocês estavam tão loucos nessa época que vocês lançaram um disco de 75 minutos que mal dá pra saber onde uma música termina e onde a outra começa. Tem um riff aqui dentro desse disco, cara, que tem mais de 6 minutos e é só repetição. Aliás, cara, uma dúvida que eu tinha, que eu queria te perguntar há muito tempo, pra que exatamente vocês contrataram o Bob Rock pra trabalhar nesse disco? Porque ele não foi produtor necessariamente, né? Ele não conseguiu cumprir esse papel. Vocês contrataram ele pra ser amigo de vocês? Bom, na época a gente tava passando por um luto. Ah, não. Não mete essa de luto, não, porque o Burton, cara, foi lá nos anos 80 e mesmo assim, vocês descontaram tudo isso aí no Jason Newsted. Não é esse tipo de luta, no caso é eu luto. A gente tava lutando pro Metallica não deixar de existir. Olha só, na época eu parei o processo de gravação do disco porque eu precisei ir pra uma reabilitação, não tava me sentindo muito bem. O Lars, ele tava com mania de grandeza. Tinham muitas bandas na época que estavam surgindo e elas estavam fazendo muito sucesso. E olha só, cara, as bandas nem faziam solo. Um absurdo. E elas estavam conseguindo. E o Jason ainda por cima saiu da banda. Você entende? A gente estava na época passando por um processo muito complexo e o Serengue, ele é uma espécie de desabafo, entendeu? É um desabafo que a gente colocou dentro das músicas desse álbum. Um desabafo bem longo aí, de 75 minutos, né? Aliás, cara, o Jason saiu da banda justamente porque você tinha ido cuidar da sua saúde, o que fez a banda parar o processo de produção e gravação do Serengue, e ele meio que queria fazer um som. Qual era o problema do cara sair da banda pra fazer um som? Ele não podia tocar fora do Metallica? Não se não for com o Metallica. Ou tá no Metallica ou não tá com nada. Cara, que bom que vocês superaram esses problemas psicológicos, né? Porque vocês produziram um documentário só pra provar o quão mal que vocês estavam. Aliás, mal não, né? Pra provar o quanto vocês se odiavam, na verdade. E o que tem? A gente é uma banda de verdade, a gente não tem vergonha de mostrar o que a gente é. Mas precisava mesmo contratar um terapeuta por $40 mil por mês só para poder evitar de vocês caírem no soco? Porque assim, o resultado do disco não foi assim, essa coisa que se diz. Olha só, esse disco aí foi necessário, cara. Ele foi terapêutico, entendeu? Sem ele, talvez a banda tivesse até acabado. Ah, James, eu discordo muito de você, cara, porque eu vejo o Serengue assim, ele é tipo aquele erro que a gente comete na nossa vida, mas é o erro que faz a gente querer mudar. Tanto é que no disco seguinte de vocês, o Death Magnetic, o que foi mesmo que o Rick Rubin falou? Que vocês iam fazer o Master of Puppets 2. Você entende isso? Ele não falou assim, vamos fazer a sequência do Serengue. Não, ele falou, vamos fazer uma sequência de um disco muito bom que foi feito lá nos anos 80. Mas olha o peso das músicas, cara, aquela raiva é real, o sentimento ali é real, entendeu? A gente não tava fazendo um disco só pra aparecer. Vocês deram um advance pro Trujillo de $1 milhão só pra convencer ele a entrar pra banda. E tudo isso foi registrado no documentário. To show you how serious we are about this, offer you $1 million
to join our band right now. Talvez isso tenha sido feito para parecer um pouquinho assim. Vocês fizeram um teste para escolher o novo baixista do Metallica, sendo que vocês sabiam que vocês jamais iam escolher um baixista desse jeito. Teve isso aí também. James, vocês obrigaram o Kirk a não fazer nenhum solo nesse disco. Não. Ele concordou. Lá no DVD de vocês, ele disse que vocês estão sendo equivocados. E aí vocês disseram que solo era uma coisa ultrapassada. E aí ele literalmente disse que não colocar solos nesse disco, isso é uma coisa que ia datar esse disco. If you don't play guitar solo in one of these songs, that dates it to this period. That cements it to a trend that's happening in music right now. A gente não costuma dar muita ideia pro Kirk. Nessa aí ele realmente acertou. Pois é. É assim, você e o Lars, vocês têm uma espécie de panelinha também, né? A gente entende. É que a gente queria experimentar, cara, fugir dessa coisa previsível de mercado. A moda na época era, literalmente, bandas de metal que não tem solo. Como exatamente não fazer solo seria fugir do previsível? Cara, foi uma escolha coletiva, sem levar em consideração a opinião do Kirk, claro. Então, aquela panelinha sua com o Lars. Mas a crítica entendeu depois. Esse disco aí ganhou até um Grammy. De fato, ganhou mesmo. Mas assim, talvez isso fale muito mais sobre a instituição Grammy e a credibilidade deles do que sobre o álbum de vocês, sabe? Cara, mas hoje as pessoas estão revisitando esse disco, cara. Elas estão interpretando ele de um outro jeito. É verdade, cara. É porque tem esse fenômeno aí, né? Quando uma obra é lançada e ela é duramente criticada e o público fica dividido, anos depois, por algum motivo, alguém vai lá e coloca um selo escrito cult. E não sei por que esse termo faz essa obra ficar boa, de alguma forma. Mas tudo bem, James. Se te faz sentir bem, se isso é uma coisa boa pra você, as pessoas estão até hoje voltando nesse disco, escutando ele e tentando encontrar uma coisa boa nele. Sinal de que as pessoas se preocupam com você. Olha, na boa, vamos concordar em discordar? Claro, James. Pô, tá tudo bem, cara. Tá em casa, vocês são lenda, te amo. Vocês só fizeram um disco ruim e tá tudo bem, cara. Só que a diferença é que o disco de vocês foi gravado em HD e tem um making-off de mais de 3 horas que se chama Some Kind of Monster.